Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. O presidente Michel Temer convoca conselhos da República e da Defesa Nacional para definir novos detalhes da intervenção federal no Rio de Janeiro. O Congresso começa a votar hoje decreto presidencial que já está em vigor, mas depende de confirmação da Câmara e do Senado. A presença dos militares nas ruas cariocas divide a opinião dos especialistas em segurança pública. Primeira missão termina com sucesso. Rebelião em presídio, agora sob controle das Forças Armadas, é contida de madrugada e 18 reféns são liberados. Vídeo de jornalista e youtubers com orientações para a população negra durante intervenção viraliza nas redes sociais. Um dia cobiçados, os telefones fixos estão em baixa. Eliminar o velho aparelho pode ser um bom negócio se o pacote de telefonia móvel contratado for conveniente. Nos Estados Unidos, aumenta a pressão por regulamentação de venda de armas depois de ataque a tiros em escola na Flórida. No esporte, o show de enterradas e 3 pontos do Jogo das Estrelas da NBA. E os gols do final de semana, a final da Taça Guanabara, o clássico Santos e São Paulo e a vergonha do Bavi. Bahia e Vitória, que não terminou por falta de jogador. O telefone fixo, aquele que muita gente ainda tem em casa, já foi uma espécie de investimento, um bem. Com a privatização da telefonia no Brasil e o aumento da oferta de celulares, a cada ano mais gente desliga seus aparelhos fixos. Só no ano passado, 200 mil linhas fixas deixaram de existir. Quando precisa pedir comida em casa, o Alexandre pega o celular. Ele foi praticamente um visionário e há 10 anos aposentou o telefone fixo. Até uns 3, 4 anos atrás o pessoal ainda falava, mas você não tem telefone fixo? Eu não. Aí o pessoal falava, mas como você faz? Eu falei, mas você me liga no celular, eu te ligo, tem uma comunicação normal, né? É uma comunicação até melhor do que depender de um aparelho que está parado em algum lugar, né? Objeto de desejo de muitas famílias durante anos, o aparelhinho aí agora sofre de rejeição. O número de linhas fixas no Brasil vem caindo. 1.200.000 foram canceladas no ano passado, segundo a Anatel. Isto representa uma redução de 3% na oferta do serviço. A queda coincide com a expansão da telefonia móvel. São 236 milhões de celulares ativos, 6 vezes mais que o total de linhas fixas. O meio de comunicação voz está caindo em desuso. Ou seja, o telefone fixo, que é só a comunicação via voz, ela começa a perder sentido nesse novo mundo que a gente está vivendo, onde a comunicação é por meio de internet, de mensagens, de textos, de imagens, de vídeos, de emojis. As novas gerações elas já não utilizam mais o canal voz. Existe uma pesquisa de 2017 que 30% das novas gerações nem tem o ícone de ligar na sua tela principal do celular. Se dentro de casa o aparelho fixo está virando raridade, ele deve resistir ainda mais algum tempo nas empresas. É o que dizem os especialistas. Mas isso não impede que profissionais como o Neto, que é porteiro de um condomínio em São Paulo, se sintam num museu diante de tantos aparelhos. É um pouquinho ultrapassado, né? O senhor se atrapalha aí com tanto botão, esses aparelhos todos ao mesmo tempo? Não, porque é da minha época, né? Então nasci junto, quase junto, né? Então, eu me atrapalho com a moderna de hoje em dia. Você pode participar aqui do Jornal da Cultura, primeira edição. Mande suas perguntas, sugestões e críticas pelo Twitter com a hashtag JCPrimeiro. E você também pode nos acompanhar ao vivo ou rever as reportagens na internet. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/jornalismo TV Cultura e também no Facebook. Nossa conta é Jornalismo TV Cultura. A gente espera a sua participação. Sindicatos de todo o país convocaram manifestações para amanhã desta segunda-feira contra a reforma da Previdência. Em São Paulo, dezenas de agências bancárias não abriram no horário normal. A repórter Maria Manso está no centro de São Paulo, tem outras informações para a gente. Boa tarde, Maria. As agências continuam abertas? Continuam fechadas, ou melhor? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Segundo o Sindicato dos Bancários, as agências aqui em São Paulo e cidades do Brasil ficaram fechadas durante toda a manhã. Estão sendo reabertas, porque não foi uma greve como a gente está acostumada a ver dos bancários, que demora vários dias. Eles realmente só queriam pontuar que eles são contra a reforma da Previdência Social. Além dos bancários, motoristas e cobradores de ônibus também suspenderam as atividades durante o período da manhã em Guarulhos, Santo André e São Bernardo. Eles só começaram a sair dos terminais de ônibus a partir das 8 da manhã, o que atrapalhou muita gente. Também aconteceram manifestações
país no saguão dos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. Em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, os grevistas também impedem a entrada dos trabalhadores paguem, também em protesto contra a reforma da Previdência. Várias categorias devem se reunir hoje a partir das 4 horas da tarde no vão livre do MASP, também em função dessa grande manifestação convocada aí pelas centrais sindicais e pelos movimentos populares. Ana. Obrigada, Maria. Maria Manso falando direto do centro. A gente teve uma pequena instabilidade no sinal da internet, mas ela conseguiu dar o recado. Aldo? A gente fala do seu bolso agora. Em 2 anos, a taxa Selic, que regula os juros da economia, despencou pela metade e foi para o menor patamar da história. Consumidores deveriam estar felizes por conseguirem crédito mais barato para comprar eletrodomésticos, por exemplo, carros e até casa própria. Mas não foi o que aconteceu. Com a decisão do Copom em reduzir a taxa Selic para 6,75% ao ano, as principais instituições financeiras do país anunciaram também que haveria queda nos juros cobrados aos correntistas. Mas será que o bolso do consumidor sentiu essa redução? Não sinto. Parece que eles baixam lá, mas parece que aumenta, na verdade, né? Sou empreendedora, né? Eu sou autônoma, porém eu não vejo isso. Eu acho os juros um absurdo. Quando sobe, eles repassam, mas quando desce, com certeza eles vão arrumar uma justificativa para não. O consumidor ainda não está sentindo essa queda porque a taxa Selic é apenas um dos índices que compõem os juros que o consumidor paga a bancos e instituições financeiras. Um dos fatores é a inadimplência, que apesar de ter registrado queda nos últimos meses, ainda é muito grande no Brasil. Mas ainda há outros itens que pesam nessa conta, como por exemplo, a falta de concorrência. A margem de lucro dos bancos, que no Brasil é relativamente elevada por causa da concentração bancária. Hoje, poucos bancos, os 4 maiores bancos no Brasil, concentram 80% das operações de crédito. Então, com pouca concorrência, isso acaba se refletindo em margens mais altas e, consequentemente, taxas mais altas para o consumidor também. Se a queda da Selic não teve aquele impacto positivo na vida de quem tem dívidas, para os poupadores, o dinheiro também está menor. Quem tem um dinheirinho guardado e está com esse dinheiro no banco sentiu sem dúvida uma queda da rentabilidade, porque a maior parte dos investimentos está diretamente atrelado à Selic. A economia brasileira pode ter crescido 1,04% em 2017. A previsão é do IBCBR, um indicador criado pelo Banco Central para tentar antecipar o resultado do PIB. Se confirmado, o crescimento interrompe 2 anos de retração. Em 2015 e 2016, o tombo da economia foi de 13,5%. Essa sequência de 2 anos seguidos de queda jogou o país na pior recessão da história brasileira. Para este ano, a expectativa do governo é de que o PIB cresça cerca de 3%. Entre os fatores que ajudaram na recuperação em 2017 estão a liberação dos saques das contas inativas do FGTS, que injetou 44 bilhões de reais na economia, a liberação do PIS/PASEP para os idosos e também a inflação sob controle. O resultado oficial do PIB de 2017 vai ser divulgado pelo IBGE no dia 1º de março. Ler é o remédio. Para ajudar no acesso a mais livros, uma biblioteca comunitária é inaugurada em São Paulo. Repórter Lilian Coelho é quem traz as informações para a gente. Oi, Lilian. Boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para todo mundo. A ideia é essa, dar o acesso democrático a livros. É só chegar aqui, não precisa fazer cadastro nem nada. O lugar, inclusive, é aberto. É só chegar, escolher um livro e olha que tem muitos, viu? Vou mostrar só alguns aqui, ó. O pessoal já está chegando. Humberto Eco, Nome da Rosa, Lígia Fagundes Telles, Vitor Hugo, tem também literatura infantil, infanto-juvenil. É chegar, pegar um livro e, se puder também, né, trazer uma doação. Sobre esse assunto eu converso com o Dalton, que é um dos idealizadores dessa campanha aqui, dessa biblioteca, né? Dalton, me conta, como é que surgiu essa ideia, como é que está funcionando? Bom, essa ideia surgiu quando eu passei numa estação de metrô e vi uma caixinha de madeira pequena com meia dúzia de livros e eu achei legal a gente fazer isso de uma forma grandona desse jeito. E nós abrimos hoje de manhã, é um presente da ESPM para a cidade de São Paulo. A gente construiu, a gente doou os livros, mas a partir de agora não é nossa biblioteca, ela pertence à cidade de São Paulo, não tem porta, não tem parede. Então ela é da cidade, nós não queremos ter propriedade nem da ideia, inclusive. Se outras escolas quiserem fazer coisas semelhantes, super bem-vindo. E é isso.
Começou hoje, muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Então, olha, gente, é só chegar, pegar um livro, se puder, né, como questão de cidadania, devolver um outro, se gostou, leva para casa, traz um que não esteja mais em uso. E o endereço é Rua Álvaro Alvim, 123, na Vila Mariana. E o pessoal já está aqui, olha, boa leitura aí para todo mundo, vamos ver. Certo, Lilian. Assim que nós nascemos, choramos por nos vermos neste imenso palco de loucos. Obrigada, Lilian. É iniciativas como essa que o país precisa. Aldo? O governo corre para conseguir votar hoje à noite, em regime de urgência, na Câmara, o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. O decreto editado pelo presidente Michel Temer precisa ser referendado pelo Congresso. A votação na Câmara está marcada para começar às 7 horas da noite e precisa da presença de 257 deputados em plenário. A aprovação será por maioria simples, ou seja, necessita ter o voto de metade mais um dos presentes. Para garantir tanto a presença dos deputados como os votos, as reuniões do presidente Michel Temer com políticos avançou pela noite neste domingo. Entre os que estiveram no Palácio da Alvorada estão os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Embora os partidos de oposição ameacem obstruir a votação, o Palácio do Planalto acredita que a aprovação do decreto será tranquila. A relatora do assunto disse que, além de sugerir a aprovação do decreto, também vai pedir mais verbas para a operação das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Se aprovado pela Câmara, o decreto da intervenção segue para o Senado, onde, segundo o presidente da Casa, o encaminhamento também será de urgência. Falam 5 de um lado, falam 5 de outro, 5 a favor, 5 contra, e vai para a votação simbólica. Se alguém pedir verificação, aí sim a votação será nominal. Para evitar contestações na Justiça, o presidente Michel Temer decidiu reunir hoje os Conselhos da República e de Defesa Nacional. Os presidentes da Câmara, do Senado e o ministro da Justiça fazem parte dos 2 conselhos. O Conselho da República é integrado também pelos líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado e 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos, sendo 2 indicados pelo presidente da República, 2 pelo Senado e 2 pela Câmara. Já o Conselho de Defesa Nacional reúne também os ministros da Defesa, das Relações Exteriores e do Planejamento, além dos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Os conselheiros podem se manifestar contra ou a favor do decreto, mas o presidente da República não é obrigado a seguir a decisão. O Palácio do Planalto acredita que até quarta-feira o decreto estará aprovado na Câmara e no Senado. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro está em vigor desde a última sexta-feira. As Forças Armadas estão no comando das polícias civil, militar, dos bombeiros e do sistema penitenciário. A ideia é conter a onda de violência no estado, mas a semana começa com mais violência. Uma rebelião no presídio em Japeri, na Baixada Fluminense, terminou nesta madrugada, depois de uma tentativa de fuga frustrada. 18 reféns foram libertados, 3 detentos foram baleados. Esse é o mais recente episódio de violência no estado que tem vivido em constante medo e tensão. A alegria do carnaval foi ofuscada por inúmeros registros de assaltos, arrastões, tiroteios e saques. Voltando um pouco no calendário, o ano passado registrou 40 homicídios a cada 100 mil habitantes, recorde desde 2008, quando a taxa era de 45,8. Também em 2017, a apreensão de armas chegou a 8.705, mas em 2015 e 2016 ela foi maior. Já os tiroteios na região metropolitana aumentaram 117% em janeiro deste ano em comparação a janeiro do ano passado. O Rio de Janeiro conviveu com as Forças Armadas nas ruas em 2016, durante a Olimpíada, e também em outubro, numa intervenção branca por conta da crise financeira no estado. No ano passado, elas atuaram no Carnaval e também para tentar conter a guerra do tráfico. A intervenção federal determinada agora estabelece que o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, deixe de comandar a segurança pública do estado. O interventor, o general do Exército, Walter Souza Braga Neto, responde diretamente ao presidente Michel Temer. Este coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo e hoje consultor em segurança pública, diz que o problema do Rio é a quantidade de armamento nas mãos dos bandidos, de 3 a 10 mil fuzis, e que a operação militar desta vez, sob intervenção federal, poderá ter resultado diferente e fazer efeito por ter o comando de apenas uma pessoa. Existe muita condição pela autoridade recebida pelo interventor em fazer mudanças que vinham sendo retidas há muito tempo.
Por exemplo, há necessidade de um programa urgente, extenso, não é de imediato, em relação à corrupção na polícia. Isso tem que acabar. Uma outra questão importante é que ele desenvolva uma operação de inteligência que até agora também não teve. Não se pode esperar, nesse curto espaço de tempo, uma completa reversão da segurança do Rio de Janeiro. Mas algumas mudanças sensíveis poderão ocorrer, sim. Para este pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a intervenção pode não dar resultados a longo prazo. Ele acredita que a ação só vai fortalecer uma política de segurança que nos últimos 30 anos não resolveu o problema da violência. Nesses últimos 30 anos, fortaleceu as gangues prisionais em vez de controlar o crime. Você precisa investir mais em investigação, em inteligência. Você precisa compreender como é que essas estruturas que empregam e produzem o crime funcionam, onde elas lavam dinheiro, quem são os receptadores, quem dá as ordens, por onde passa, quais são as estruturas de financiamento. Tudo isso é muito mais importante do que guerras ostensivas nos territórios onde apenas pessoas pobres, mão de obra barata, na pior das hipóteses, acaba sendo presa ou morta, né? Agora a gente traz para você um pequeno detalhe que mostra um pouquinho mais de como está o clima no Rio de Janeiro, o dia a dia dessas comunidades. Um vídeo com dicas de como a população negra deve agir durante blitz ou operações policiais no Rio de Janeiro viralizou nesse final de semana e gerou polêmica na internet. No vídeo, o jornalista Edu Carvalho e os youtubers Espartaco Santiago e AD Júnior ensinam o que fazer durante uma abordagem policial. Não saia sem documentos. No título Intervenção do Rio, dicas para sobreviver a uma abordagem indevida, os autores já fazem um alerta e falam diretamente com a população negra que mora nas comunidades. Nós, negros, somos sempre alvos de abusos, retaliações. Entre as recomendações está evitar sair de casa tarde da noite. Infelizmente, à noite, a partir do olhar do outro, você é não somente negro, mas bandido e apresenta perigo. Se você for andar com algum instrumento caro, seja um celular, seja uma câmera... Não se esqueça de levar um cupom fiscal. Pode ser muito útil na hora da apreensão injusta e indevida. Em 24 horas, o vídeo foi visto por 900 mil pessoas e compartilhado 32 mil vezes. Descartada uma intervenção federal no Ceará, segundo o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Uma força-tarefa chegou hoje ao estado para dar apoio às polícias após a morte do líder de uma facção criminosa de São Paulo no município da Grande Fortaleza. A força-tarefa foi enviada por ordem do presidente Michel Temer assim que o corpo de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, foi identificado em Aquirás, na Grande Fortaleza. GG é um dos líderes da facção criminosa que atua principalmente nos presídios paulistas. 36 homens da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança vão dar apoio às polícias cearenses na investigação e no combate ao crime organizado. É completamente diferente do Rio de Janeiro. O apoio técnico não se sobrepõe à autoridade do governador, não se sobrepõe à autoridade do secretário de Estado. É cooperação e auxílio. Nos Estados Unidos, o final de semana foi dedicado ao All-Star Game, as estrelas do basquete que se dividem em 3 eventos num novo formato. O jogo entre os times entre si e os tradicionais torneios de 3 pontos e também as enterradas. Vamos dar uma olhada. A capacidade atlética de Donovan Mitchell do Utah Jazz já vem fazendo muito sucesso na NBA. Ele reafirmou seu talento ao vencer Larry Nance Jr. do Cleveland Cavaliers na final por 2 pontos de diferença. Ele levantou a torcida com um giro sensacional antes de cravar. No torneio de 3 pontos, Devin Booker, do Phoenix Suns, bateu o recorde da noite e conquistou o título. Com apenas 21 anos de idade, ele somou 28 pontos na rodada final e bateu Klay Thompson, do Golden State Warriors, com 25. E o jogo em si não foi mais entre as conferências. Visando mais competitividade, foram eleitos capitães. De um lado, LeBron James, de outro, Stephen Curry. E as mudanças saíram do marasmo. A temperatura foi outra, com defesas mais intensas, faltas e tocos que haviam ficado para trás. Na primeira edição do formato, em Los Angeles, melhor para o time LeBron, que venceu por 148-145 o time Curry. Astro do Cleveland Cavaliers, LeBron James terminou o jogo com 29 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. E de quebra, levou para casa o 3º prêmio de melhor jogador em quadra do All-Star Game, igualando-se a Michael Jordan. A seguir, encontrados os destroços de avião que caiu no Irã com 65 pessoas a bordo.
E nos Estados Unidos aumenta a pressão por lei que regulamente a venda de armas depois de ataque à escola na Flórida. A gente volta já. A TV estatal do Irã disse que foram encontrados os destroços do avião que caiu com 65 pessoas a bordo na área central do país ontem, mas a agência de aviação civil nega. Os destroços teriam sido encontrados perto da cidade de Dengeslu, na província de Isfahan. O avião da Eastman Airlines fazia a rota de Teherã a Yassuj e sumiu do radar 20 minutos depois de ter decolado. Os destroços foram encontrados perto do Monte Dena, que fica na cordilheira de Zagros, a 480 quilômetros da capital do país. Poucas horas após a queda, a companhia aérea chegou a declarar que todos os ocupantes da aeronave estavam mortos, mas voltou atrás, declarando que, devido às circunstâncias especiais da região com difícil acesso, não poderia confirmar a informação. Também ainda não há informações sobre o que teria causado a queda do avião. Estudantes dos Estados Unidos se organizam para protestar contra a venda de armas de fogo no país. Na quarta-feira, um ex-aluno matou 17 pessoas na Flórida com um rifle. O massacre gerou uma nova onda de discussões em torno da posse ilegal de armas no país. Os alunos que sobreviveram e pais de vítimas se organizaram para realizar uma marcha pelo controle de venda de armas e estudam uma forma de pressionar políticos que são financiados pela indústria das armas. Em entrevista à rede de TV NBC, a estudante Emma Gonzalez disse que essa é uma oportunidade para se debater uma reforma na lei de armas e ficar do lado certo da história. No sábado, os estudantes realizaram um comício pedindo mais controle na venda de armamentos. Eles também criticaram o presidente Donald Trump, que via Twitter usou uma doença mental do atirador Nicholas Cruz para tentar explicar o ataque. Nicholas Cruz invadiu a escola em que estudou na quarta-feira passada e atirou contra os alunos, matando 17 deles. Aos 19 anos, ele usou um rifle AR-15 que comprara legalmente. O mês de janeiro teve queda expressiva no número de mortes no trânsito em São Paulo, de acordo com o InfoSiga, o sistema que faz estatísticas de acidentes no estado. A queda no número de fatalidades no trânsito é reflexo dos mais de 7 mil projetos de melhorias em ruas e avenidas nos municípios, além de maior fiscalização e campanhas de educação. Tudo isso colaborou para que chegássemos, neste ano, ao menor registro histórico de mortes no trânsito. Uma excelente notícia: no mês de janeiro, 5,4% a menos de mortes nas rodovias do estado de São Paulo. Todo dia 19, o InfoSiga traz os indicadores para a gente poder dirigir os investimentos e reduzir acidente de trânsito. Como metade desses acidentes e mortes ocorrem nas cidades, ou na chegada das cidades em área urbana, então nós fazemos convênio com as prefeituras. Hoje foram mais 7 municípios que a gente repassa o dinheiro por município para fazer a calçada, para fazer o acostamento, para fazer a passarela, para fazer a ciclovia. Então é analisado que nem uma lupa, caso a caso. Hora dos gols da rodada e também de mais algumas notícias vergonhosas da bola. Vamos ver. Final do primeiro turno do Campeonato Carioca. O jogo foi disputado onde? Rio de Janeiro. Só que não. No Espírito Santo, estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Flamengo e Boa Vista. O rubro-negro foi melhor nos momentos decisivos. 2-0. Gol de Cadu Fernandes contra e Vinícius Júnior. O 21º troféu da Taça Guanabara da história do Flamengo classifica o time de Carpegiani à semifinal do Carioca. Paulistão, clássico no Morumbi, jogara pela direita, Eduardo Sacha cruzou rasteiro e Gabriel Barbosa, o Gabigol, acertou o belo chute de canhota e fez 1-0 Santos, e foi só. O Palmeiras foi a Campinas visitar a Ponte Preta, mas num campo encharcado e sem nenhuma condição de jogo. Os times tentaram, se esforçaram, mas não saíram do 0-0. Campeonato Baiano, o jogo marcava o retorno das torcidas mistas. Bom, Denilson fez 1-0, até aí ok. No gol de empate de Vinícius que a confusão começou. Na comemoração do atacante, o goleiro Fernando Miguel foi tirar satisfação e as cenas de selvageria terminaram com 7 jogadores expulsos e um fim melancólico aos 34 minutos, com um dos jogadores do Vitória forçando uma expulsão, já que o regulamento não permite um time com apenas 6 jogadores em campo. Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Ótima tarde, a gente se vê amanhã. Tchau, até amanhã.